Fala galera, bora para mais um vídeo do canal. Galera, foi liberado o trailer do filme do Superman e resolvi gravar esse vídeo aí pra gente trocar uma ideia, fazer meio que um review, meio que uma análise, meio que um react do que a gente viu aí nesse trailer. Galera, por coincidência, tinha recebido aqui essa semana esse boneco muito maneiro aqui do Superman Rush, que eu vou colocar até aqui na prateleira, junto com as minhas outras figuras aqui do Super, enquanto a gente rola aí esse trailer. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui no celular, cara, o trailer, vou colocar aqui na tela, aqui a gente vai acompanhando o trailer sem áudio e eu vou fazendo aí os meus comentários. Começamos então, logomarca da DC, Metrópolis à noite, entrevista entre Lois Lane e Superman. Então a Lois Lane está entrevistando o Clark Kent e a gente já vê de cara que a Lois Lane sabe a identidade secreta do Superman. Então nada daquele negócio dele ficar escondido e ninguém sabe quem é o cara. A gente volta aí para Metrópolis, bandeira dos Estados Unidos. O Superman está sendo questionado, joga uma latinha aí na cabeça dele. Então a gente vê o povo com raiva do Superman. Rick Flag, a Lois Lane começa a indagar sobre um incidente diplomático que ele causou e o Superman não gosta aí de ser questionado, né, cara, pela Lois Lane. Tá aí ele sendo preso pela engenheira e pelo Ultraman e o Superman fica visivelmente irritado aí com a Lois Lane dele estar sendo questionado pelas suas atitudes. Lex Luthor apareceu com aquela carinha lá de indignação, Superman mais uma vez falando que ele não deve satisfação a ninguém e que ele estava lá fazendo bem. Cena muito maneira, Superman lá, câmera lenta, incrível. Martelo de Borávia pegando o Super e tá lá Superman espatifado no chão, cara. Olha que cena incrível essa daí, a população ajudando. E Superman agora olha para o céu e faz aquele voo espetacular, cara. Os efeitos estão incríveis, a musiquinha, a trilha sonora, tá tudo assim muito bem encaixadinho. Fortaleza da Solidão, aparece aí a engenheiro Lex Luthor. Fica claro que eles invadiram a Fortaleza da Solidão, né? E encontraram um pobrezinho do Krypto que está tentando contê-los. Superman aparecendo aí, salvando mais uma pessoa. Cena romântica aí com a Lois Lane. Flashbacks do passado, né? Superman garotinho, conversando com seu pai, Jonathan Kent. E agora, cara, muito maneiro. JSA, cara. Volta para a Fortaleza da Solidão. E essa cena da JSA é fantástica, cara. Vamos voltar nela. Mas por enquanto o Superman preso aí, né? Vai fazendo uma sucessão de cenas. Agora sim, JSA, Guy Gardner, Mulher Gavião e Senhor Incrível. Lex Luthor aí furioso, né? Sendo derrotado. Superman numa cena com a sua mãe, Marta. Tá lá enfrentando mais uma vez o monstrão. Guy Gardner dando um tapa no inimigo, mocinha tirando selfie, né? As cenas cômicas que sempre tem que ter, Metamorfo. E a cena romântica, né? Cena de amor aí entre Superman e Lois Lane. E agora o Super sendo aclamado pela multidão. Galera, logomarca do Super aí aparecendo. E aí uma cena final cômica, né? O cachorrinho, o Krypto, deitado em cima do Superman, perguntando se ele tem um cachorrinho, né? Aquela parada, aquele alívio cômico, aquela parada de humor que sempre tem aí nos filmes de heróis. Galera, finalizado o clipe, vamos voltar em algumas cenas aí que eu achei muito maneiro. Primeiro, Martelo de Borávia, cara, detonando lá o Superman, cara, esse vilão aí diferente e que aparecendo também mais dois vilões que meio obscuros aí na DC, né, cara, foge um pouco daqueles vilões clássicos que é a Engenheira e o Ultraman. Eles prendem o Superman, a gente não sabe aí se o Superman se deixou ser preso, né? Isso já foi um recurso que já foi utilizado em outro filme, né? O Superman permitir ser preso pelos terráqueos, ou se ele realmente foi preso utilizando kryptonita, sei lá o que for, né? Seja lá o que for. Outra cena muito maneira, Sociedade da Justiça aí, Guy Gardner, dá pra ver o Guy Gardner, que é um dos meus lanternas favoritos, o Senhor Incrível, que a gente já sabia que ele ia aparecer no filme, e a Mulher Gavião. Parece que essa JSA vai ser comandada aí pelo Maxwell Lord, que no passado comandava a Liga da Justiça Internacional, né? Aquela do Kate Giffen. Galera,
Uma parada muito maneira, ou assim, um aspecto diferente, uma abordagem diferente que a gente vê do Super aí nesse filme é esse lado assim um pouquinho mais rebelde, um pouquinho mais questionador, né? A gente vê o Superman bravo com a Lois Lane, o Superman assim, ele que tradicionalmente era visto como o escoteirinho de Krypton, né, nas palavras do próprio Batman, como sendo aquele pau mandado do governo, aquele cara que segue todas as regras, bonitinho, que não questiona ninguém, que segue o presidente dos Estados Unidos aí cegamente. Até quando fizeram a história lá entre a foice e o martelo, simulando o nascimento do Superman na antiga União Soviética, mesmo assim ele era um pau mandado lá do governo da União Soviética, né, do governo soviético. Então a gente vê um Superman diferente, cara, um Superman que tá meio com cara de Batman, com uma atitude de Batman, com uma atitude mais independente, mais questionadora. Tem até uma cena, cara, emblemática nos quadrinhos que eu me lembro muito bem de uma determinada história que foi a fundação dos Renegados, em que o Lucius Fox havia sido sequestrado por um país fictício, né, Cracóvia, salvo engano, Cracóvia, e o Batman queria uma missão da Liga da Justiça na Cracóvia para poder resgatar o Lucius Fox. E o Superman foi o primeiro a falar que não, cara, que sem autorização do governo eles não iam entrar na Cracóvia, a Liga da Justiça, e qualquer membro da Liga da Justiça estaria proibido de desobedecer o governo norte-americano. E o Batman então sai da Liga da Justiça. Ele, já que nenhum membro da Liga da Justiça pode entrar, eu vou sozinho. E aí ele funda a própria super equipe dele, que dando origem aí aos Renegados. Então o Superman, ele sempre teve essa vertente de ser o cara bonzinho, né? O good guy, aquele cara que obedece às regras, e dessa vez é um Superman meio diferente, né? Vamos pagar para ver. Por enquanto eu tô adorando, cara. Acho que é uma pegada assim mais próxima da realidade, né? E mostra inclusive esse questionamento entre população, super-heróis, uma coisa que sempre foi bem trabalhada no universo Marvel, e no universo DC os heróis eram meio que sempre os queridinhos da população, né? Não tinha muito questionamento com relação ao poder dos heróis, né? Então fica uma coisa assim, meio guerra civil aí da Marvel. E mostrando, inclusive, né, provavelmente vai ser uma das pegadas do filme, vai ser o Lex Luthor tentando manipular a opinião pública contra o Superman, né, para que a população veja o Superman como uma ameaça alienígena. Tanto é que ele é preso em um determinado momento aí do filme, encontra o Metamorfo lá dentro de uma cela. Mostra também um Lex Luthor jovem, né? O Lex Luthor aí bem jovem, né? E o Superman também, né? O Superman numa proposta, numa pegada bem jovem, cara, bem garotão. Não é um filme de origem, então talvez não seja contada a origem do Superman, ou talvez sim, um flashback rápido, mas é uma proposta que já pega a história do Superman em andamento, ele no planeta Terra, ele nos primeiros dias aí de Planeta Diário, né? Com um repórter do Planeta Diário. Galera, o filme traz pelo menos dois grandes questionamentos morais, dois grandes dilemas morais. O primeiro, se o Superman, por ser um alienígena, ele deve se submeter a alguma autoridade terráquea. E aí fica aquele dilema, né? A Lois Lane insistindo que ele precisa sim se submeter à autoridade do governo dos Estados Unidos para tomar suas atitudes, e ele falando que não, que desde que ele esteja fazendo bem, ele pode fazer o que ele bem entender. Até porque ele é um alienígena, ele não está nem aí para as leis terráqueas. E fica esse dilema moral, cara, que aí cada um vai ter a sua opinião. Eu, pessoalmente, tô com a Lois Lane nessa daí. Eu, pela minha formação humana, eu acho que ninguém pode se colocar acima de qualquer autoridade, né? A gente percebe aí na nossa organização, pelo menos ocidental, mesmo o chefe máximo do executivo deve prestar contas, pode ser punido, deve responder, o chefe máximo do legislativo também, os representantes máximos do judiciário. Então toda a cúpula dos três poderes deve satisfação a alguém. E a partir do momento que a gente tem um indivíduo, uma célula, um organismo que não deve satisfações a ninguém, ele pode tomar atitudes boas ou também pode tomar atitudes ruins. E aí quem pode detê-lo, né? Aliás, esse daí sempre foi um dilema do Batman, né? O Batman sempre se preocupou muito em ter uma arma secreta para conter o Superman caso ele saísse do controle. Outro dilema moral que a gente vê é quando o Super-Homem é preso, né? Acontece quando ele é preso, ele é colocado numa cela, aparece o Metamorfo, que também é outro cara diferentão, então estão os dois presos, e alguém fala que ele não é um ser humano, ele é uma coisa. Então a gente volta naquela agenda
ideológica das minorias, dos grupos vulneráveis, né? A discussão toda do racismo, da homofobia, da transfobia e, enfim, aqueles que são diferentes, né, da maioria e que merecem todo o respeito, e o Superman sentindo na pele aí o que é ser diferente, o que é ser discriminado. Então é outra temática que está sempre aí nas agendas ideológicas. Então, acho que é isso aí, cara. Foi basicamente o que eu vi aí do trailer. Curti pra caramba. Vou falar de antemão que, cara, eu sou fã da DC, cara. Eu sou até suspeito pra falar porque eu gosto de tudo que os caras fazem. É difícil eu não gostar de alguma coisa. Às vezes tem uma crítica pontual ou outra, mas esse trailer do Superman tá um arraso, cara. A expectativa do filme segue grande aí. Coloca aí nos comentários o que você achou, se você curtiu e quais que são suas expectativas aí com relação ao filme do Superman. É isso aí, tá feita a nossa análise. Um abração, fui!